Esta apresentação tem como finalidade demonstrar, em poucas palavras, como funciona a firdária. A firdária é uma cronocracia, é uma técnica preditiva utilizada principalmente pelos astrólogos árabes. Entretanto, observa-se também que os gregos faziam uso desta cronocracia como o próprio termo existe. E existem inúmeras ordens de se dispor os astros, ou seja, inúmeros períodos planetários, inúmeras cronocracias. A firdária talvez mais conhecida é a de Abu Mazar, que se encontra listada no livro de Al-Biruni, e posteriormente a de Bonatti, que é a de Abu Mazar ligeiramente modificada. Por uma questão pessoal, acreditando que Bonatti não tenha compreendido exatamente qual o princípio existente na firdária, eu opto por utilizar a maneira de Abu Mazar, colocando os nodos filares após os 70 anos, e não inserindo-os no meio de uma maneira aleatória. A estrela setenária ou heptagrama é a base da nossa firdária. Vamos entender que a vida seja dividida em 7 períodos, uma para cada planeta. Os nodos, num primeiro momento, não estão incluídos. Só para lembrar que essa estrela setenária ou heptagrama é a base para os dias da semana e para as horas planetárias. Esta estrela setenária, ela é organizada de acordo com a distância de afastamento dos astros em relação ao Sol. Para cada planeta foi atribuído um certo número de anos. Então, ao Sol 10 anos, a Vênus 8 anos, para Mercúrio 13 anos, para a Lua 9 anos, para Saturno 11 anos, para Júpiter 12 anos e para Marte 7 anos. Posteriormente, Abu Mazar incluiu os nodos lunares. O nodo lunar norte com 3 anos e o nodo lunar sul com 2 anos. Então, a gente pode concluir que, sem os nodos, a gente tem um total de 70 anos distribuídos irregularmente por 7 astros. Com os nodos, o total perfaz 75 anos. Há uma diferença entre as firdárias de Abu Mazar e as firdárias de Bonatti. Porém, em comum, o que acontece? Os nascimentos diurnos têm as firdárias começadas pelo Sol e os nascimentos noturnos têm as firdárias começadas pela Lua. A diferença entre a firdária de Bonatti e a de Abu Mazar é que Abu Mazar colocou os nodos ao final de todos os 70 anos. Bonatti, talvez por não ter compreendido exatamente a mecânica das firdárias, intercalou os nodos no meio da vida, então eles aparecem ali por volta dos 39 anos. Particularmente, eu prefiro utilizar as firdárias da forma como Abu Mazar as colocou e como vem desenvolvido posteriormente no livro de Al-Biruni. Consequentemente, os nodos estarão sempre ao final. A estrela, apesar de existirem softwares que já apresentam a sequência dos astros, como também existem disponível na internet vários sites onde você possa obter a sequência das firdárias, ela é muito simples. Basta seguir a tal da estrela setenária ou heptagrama. No caso de um nascimento diurno, com o Sol correndo acima do horizonte, começa-se pelo Sol e segue-se normalmente Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte. No final, somam-se os dois nodos lunares, o nodo norte e o nodo sul. No caso de um nascimento noturno, começa-se pela Lua, segue-se pela estrela setenária, normalmente Lua, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio. Agregam-se os dois nodos ao final. Cada uma dessas firdárias, cada astro corresponde a um período planetário, corresponde a uma firdária. Então, cada uma dessas firdárias divide-se novamente em 7 períodos que se iniciam com ele mesmo. Então, por exemplo, a firdária do nascimento, ou qualquer nascimento diurno noturno, começada pelo Sol, primeiro será do Sol, depois Vênus, depois Mercúrio, depois Lua, depois Saturno, depois Júpiter e Marte. Os nodos nunca são incluídos. Uma firdária que se iniciar por Júpiter, ela será Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno. Como nós vimos no slide anterior, o tempo de duração das firdárias é irregular. Então, aquele tempo é dividido por 7. Tá? Então, nós temos 7 períodos irregulares, de durações irregulares, que são subdivididos. Eu costumo chamar esses astros que são participantes da firdária de subfirdária. É apenas uma nomenclatura, mas eles de fato eles são participantes. Então começa sempre pelo próprio astro regente da firdária até encerrar toda a sequência.
Apesar de existir, talvez o que ainda não tenha ficado bem claro é que esses astros aos quais nós estamos nos referindo são os astros do próprio mapa. Então, quando a gente fala de uma firdária de Júpiter, a gente tem de olhar o Júpiter do mapa em questão. O que aquele Júpiter faz? O que ele governa? Qual é o significado daquele Júpiter no contexto daquele mapa em particular? Num outro mapa, este mesmo astro, Júpiter, terá um outro significado, uma outra dimensão, um outro alcance, governando outras casas, colocado num outro signo, recebendo e fazendo outros aspectos. Então, a particularização da firdária se dá a partir da interpretação do próprio mapa natal. Na sequência da firdária, como nós vimos, o primeiro período, a firdária é composta do próprio astro e ele mesmo. Então, uma firdária de Júpiter, por exemplo, o primeiro período será Júpiter e Júpiter. Nas demais, haverá uma combinação entre este primeiro astro e um segundo astro. Na sequência da firdária de Júpiter, a firdária seguinte será de Júpiter com Marte. Da mesma forma, esse astro participante é preciso interpretá-lo, ponderá-lo, avaliá-lo, julgá-lo naquele mapa natal, particularizá-lo para aquele mapa natal. Consequentemente, desta maneira, é possível individualizar absolutamente a interpretação das firdárias. Como funciona esta relação entre os dois astros? O primeiro sempre vai dar o tema. Então, enquanto durar aquele período planetário, é um tema que está em pauta. Então, se nós estamos falando de uma firdária de Júpiter durante 12 anos, o nativo viverá sob a luz daquela ideia básica, daquele Júpiter do mapa natal. Mas esses 12 anos, ao dividir por 7, correspondem a períodos de 1,7 anos cada um. A primeira firdária é a firdária de Júpiter com Júpiter e a segunda é Júpiter com Marte. Como funcionaria este Marte? O segundo astro, que é participante, ele distribui, ele tem um aspecto de fluxo, ele permite que esse tema flua através de si mesmo. Então nós vamos no mapa natal, voltamos a esse Marte e vemos como o tema abordado por Júpiter naquele mapa expressar-se-á durante aquele 1,71 anos através do Marte daquele mapa. A firdária seguinte, os próximos 1,71 anos, serão do Sol, e assim sucessivamente. Então, um mesmo tema que flui, que se manifesta, que se expressa, que acontece através de astros diferentes que governam situações diferentes dentro de cada mapa. Nada melhor para fixar o que nós vimos até agora, como olhar para o mapa de alguém, principalmente uma biografia conhecida, como é o caso de Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825, às 12h30, no Rio de Janeiro. Precisa lembrar que é a hora média local. Eu separei dois eventos bastante conhecidos para verificar o que está acontecendo. A aclamação de Dom Pedro II, que ocorreu em 9 de abril de 1831, e a coroação em 2 de dezembro de 1840. São duas firdárias diferentes. A primeira firdária, que é a da aclamação, ele não governou, foi uma junta, mas ele já crescia em popularidade. Então, o tema que se tem nessa época, e ele é o nascimento noturno, isto significa que vai até ele completar 9 anos de idade, até dezembro de 1834, é a firdária lunar. Essa firdária lunar, no caso dele, diz respeito a toda a atenção em que ele foi cercado pelos tutores e dado que foi feito para torná-lo uma pessoa que realmente pudesse não apenas respeitar, mas representar o império adequadamente. Então ele foi cercado de, entre aspas, amigos, entre aspas, porque eram tutores, e de pessoas que governavam em nome dele. Mas nesta firdária em particular, veja só essa firdária da Lua, toda vez a firdária da Lua fala com popularidade dele, fala com status, fala com honra, governa a 10ª casa. Então o tema diz respeito justamente ao nome, à reputação, que é o que estava sendo zelado para evitar de que se cometesse os mesmos erros que ocorreram
ocorreram com Dom Pedro I. E quando nós juntamos com a Firdária do Sol, perdão, com a Subfirdária do Sol, o que nós temos é o Sol governando a Lua, é ele começando a se expressar. Então, quando ele foi aclamado, já se atribuiu algum sentido de valor aos estudos dele, aos desejos dele, que na verdade não eram muitos, uma vez que ele era uma pessoa tímida, discreta, eventualmente até melancólica. Mas o foco deste período, que se iniciou em 24 de janeiro de 1831, o ano da sua aclamação, e que se encerra em 7 de maio de 1832, diz respeito justamente a uma projeção individual baseando-se ou pautando-se no valor que ele possui, proporcionando visibilidade pública, que é exatamente o que nós temos, né? Então ele foi, a Lua diz palmas, e foi justamente o que ele recebeu através dessa Lua em Leão. A coroação já é uma outra coisa. A ele é atribuído aquela frase de quero o já. Ele passou anos da vida dele desmentindo aquela questão da maioridade. Volto a repetir, ele era uma pessoa tímida. Mas novamente nós temos como subfirdária o Sol. Então o eu está outra vez em questão. A firdária principal é Saturno. Saturno governa a quarta casa, o solo, povo. Povo praticamente forçou a maioridade e a sua coroação. Ele, na verdade, esse processo de coroá-lo, a coroação foi no aniversário dele, de 1840, entretanto, já antes, já havia todo o movimento para que ele pudesse assumir a coroa do Brasil. Esta firdária de Saturno iniciou-se em 2 de dezembro de 1834, tem uma duração de 11 anos, e se estendeu até 2 de dezembro de 1845. Então, os assuntos ligados justamente à maioridade e responsabilidade são os assuntos colocados em pauta. Bota para aprender é um Júpiter colocado em Gêmeos. Lógico que dá para aprofundar a interpretação, eu estou fazendo alguma coisa mais ligeira, mas esta firdária em particular, que se inicia em 20 de agosto de 1839 e se estende até 16 de março de 1841, ela diz respeito à responsabilidade individual que ele estava assumindo perante o povo, perante a nação, mas não apenas, também perante Senado, Câmara, Congresso e tudo mais, uma vez que Saturno governa a quinta casa. Então a gente tem uma ideia de como isso pode ser colocado, como isso pode ser desenvolvido. Normalmente eu recomendo a montagem do bloco de informações, incluindo também as dignidades segundo grupo, como termos principalmente, e a construção de uma interpretação mais elaborada e não tão superficial como essa que eu realizei agora. Eu sou Henrique Widerspan, sou consultor e professor de astrologia. Eu me coloco à disposição para qualquer contato, dúvidas, outros esclarecimentos, através do e-mail, através dos telefones que estão colocados aí. Se você chegou até aqui, agradeço pela confiança, pela atenção e pela consideração.